Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é sempre um prazer receber vocês em mais uma aula de Educação Física do componente Movimento e Ação, onde a gente vem discutindo diversos temas relacionados à cultura corporal. E aí a gente está vivenciando dentro dessa unidade possibilidades de práticas corporais dentro dos jogos e brincadeiras. E a gente já viu o que são jogos populares, quais os tipos de jogos, nós conceituamos o que é jogo, brinquedo e brincadeira, percebemos como é a vasta opções de brincadeiras e brinquedos no mundo. E hoje a gente vai falar um pouco em relação a uma outra temática dos jogos. E qual seria, professor, a temática que a gente iria abordar hoje? Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre os jogos cooperativos. Isso mesmo. Nós, dentro de uma perspectiva de cooperação, de trabalho em equipe, de uma questão de união, nós pensamos as brincadeiras e repensamos as possibilidades dessas situações de união, de trabalho em equipe e cooperação. E aí nós vamos discutir o conceito do que são esses jogos cooperativos, quais os tipos de jogos cooperativos e vamos falar um pouquinho também sobre as possibilidades de brincadeiras ou jogos cooperativos que a gente pode fazer na nossa casa, ok? Começando então a conceituar o que são jogos cooperativos. Cooperativos vem de quê? Vem de cooperar, vem de ajudar. Então aí a gente já começa matando a charada, né? Pensando aí nessa possibilidade dos jogos cooperativos. E vamos dizer então que os jogos cooperativos são dinâmicas em grupo, certo? Então, são dinâmicas que vai ser trabalhadas em grupo, em equipe, certo? Que tem por objetivo despertar principalmente o quê? A consciência de cooperação e promover efetivamente a ajuda entre as pessoas. Então, quando a gente fala dessa situação aí de cooperar, nós estamos falando do ajudar o outro, certo? Ainda sobre essa perspectiva do que são jogos cooperativos, no jogo cooperativo, aprende-se a considerar o outro que joga como um parceiro e não como adversário. Como na maioria dos jogos a gente tem essa situação do ganhar e do perder, do perdedor e do ganhador, nós vamos observar que nos jogos cooperativos a gente não vai observar apenas a pessoa como alguém que perde, certo? Nós temos que observar essa situação de que o outro é importante para que o jogo aconteça. É assim que a gente observa, que a gente joga com um parceiro e não com um adversário, ok? Sendo assim, faz com que a pessoa aprenda a se colocar no lugar do outro. Então a gente vai começar a desenvolver a situação chamada empatia e não priorizar apenas o seu lado. Então são jogos e dinâmicas que a gente vai estar desenvolvendo sempre essa questão de se colocar na situação do outro, de perceber o outro como alguém importante para jogar e brincar comigo, certo? E não só essa questão da prevalência da competitividade, ok? Os jogos cooperativos têm como objetivo de unir as pessoas e reforçar a confiança em si mesmo e nos outros. Então, a gente tem que se sentir confiante para realizar aquele jogo, mas a gente também tem que aprender a desenvolver a confiança no outro. Como a gente pode observar aqui nesse videozinho que eu coloquei do lado, essa questão de poder ter que passar do obstáculo, mas sendo suspenso por outras pessoas. E aí é a questão da gente confiar no outro, certo? Para que a ação seja realizada de forma segura. As pessoas geralmente participam autenticamente, pois ganhar ou perder não é o que realmente importa, e sim todo o processo. Então, nos jogos cooperativos não tem muito essa questão do ganhar e do perder, que vai ser desenvolvido nas pessoas, mas sim o trabalho em equipe e o sentimento de se divertir, o sentimento de participar das atividades, ok? Nos jogos cooperativos, surgem como uma alternativa em que os participantes jogam com e não contra. Que na maioria das vezes, quando a gente vai observar alguns jogos que a gente realiza, sempre tem essa situação do contra, jogar contra o outro. Vai haver? Vai. É importante? É. Mas será que todos os momentos a gente tem que estar sempre nessa questão de estar contra o outro?
Ou a gente também é importante desenvolver essa questão do com o outro. E aí, nesse jogo, joga-se para a gente se superar os desafios e não joga para vencer o outro. Porque a maioria das vezes os jogos cooperativos, eles nos colocam metas. E essas metas têm que ser estabelecidas atendidas pelo grande grupo, certo? A gente estabelece e o grande grupo contribui para que aquilo seja realizado. Então aí a gente está dentro de uma situação com o outro. Se a gente colocasse uma situação de um jogo de queimado, a gente realmente estaria uma equipe contra a outra, que é a situação que o jogo impõe, ok? E aí joga-se por gostar do jogo e não apenas para vencer. Pensando nisso, que a gente está discutindo essa questão do com e contra, do competir e do cooperar, então a gente vai observar agora características entre os jogos cooperativos e os jogos competitivos. Quando a gente vai para os jogos cooperativos, eles trazem quais contribuições, quais características? Nos jogos cooperativos, nós temos uma visão de abundância. Objetivos são comuns, principalmente vai ter o desenvolvimento da confiança mútua. Todos fazem parte, ou seja, não tem essa questão de excluir as pessoas por altura, por peso ou por gênero, por sexualidade, não. Todos participam, todos fazem parte da atividade, todos são um único grupo. Desenvolve principalmente a solidariedade, então é a questão de ajuda entre o próximo, certo? E aí a gente vai despertar essa questão do ser solidário durante as ações do jogo. Diversão para todos e vontade de continuar, então é aquela questão, eu jogo para me divertir, eu jogo porque eu quero continuar trabalhando com o outro, certo? Contrário às características dos jogos cooperativos, nós temos as situações também dos jogos competitivos. Claro, a competição ela também se faz importante. Nós somos competitivos, certo? Mas aí é entender que ela não pode ser acima de todas as instâncias. A competição é importante? Mas ela também tem o seu papel, mas ela também tem as consequências. E aí nos jogos competitivos, nós vamos ver visão de escassez, objetivos exclusivos e individualistas, desconfiança, certo? Porque aí a gente está competindo contra o outro, dentro de uma questão de competição, a gente não pode confiar cegamente no outro que está competindo contra a gente. Então tem uma questão de desconfiança ali. Todos à parte, certo? Quando ele fala todos à parte, então é cada um por si e Deus por todos. Desenvolve não a solidariedade, como nos jogos cooperativos, desenvolve a rivalidade, certo? Diversão às custas do outro e pressa de acabar logo com o jogo para ganhar, certo? Então, vejam, são duas características distintas, certo? Entre os jogos. Ambos têm a sua importância, certo? Ambos nos trazem aprendizados diferentes, mas a gente entender trabalhar os dois na mesma medida, quando se coloca na balança, ok? E aí, quais são os benefícios que são trazidos pelos jogos cooperativos? Convívio social, bem-estar emocional, o desenvolvimento da solidariedade, diversão e hábito em se exercitar. Então, são competências que a gente desenvolve quando a gente realiza esses jogos com os nossos colegas, certo? Principalmente essa questão do conviver com o outro, do saber como lidar com o outro dentro das ações sociais, certo? A questão do bem-estar emocional, porque ali a gente vai estar priorizando essa questão de não se sentir para baixo, essa questão de que cada um tem a sua importância, cada um é participante desse momento, ok? E por aí vai. E quando a gente vai pensar no hábito de se exercitar, é que quanto mais você vai trabalhando os jogos, você vai se sentindo importante, você vai querer desenvolver mais e mais atividades e vai se agregar maior ao exercício físico. Ainda sobre esses benefícios dos jogos cooperativos, a gente pode dizer que, embora a vitória não seja garantida, um jogo cooperativo garantirá que cada participante
possa se divertir muito do começo ao fim. Como bônus, ajuda a ensinar as crianças a importância da empatia e do trabalho em equipe. E aí, essa questão que a gente vem sempre reforçando, a gente compreender o outro, certo? Dentro das nossas ações, e aí a gente se colocar no lugar do outro e fazer um trabalho em equipe. O trabalho coletivo, ele se faz importante dentro das ações desse jogo. E aí, quando a gente trabalha o jogo coletivo, é importante para o entendimento do esporte coletivo, que a gente viu, que são os esportes em equipes, certo? Porque a gente vai entender a função que cada um tem e a importância que cada um tem durante o jogo. Alguns desses jogos podem atuar e trabalhar com atividades de construção, reforço de confiança e também pode ser trabalhado com adultos nos ambientes de trabalho. Por quê, gente? Independente da circunstância, todos nós vamos lidar com várias pessoas, seja no nosso dia a dia, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na nossa escola, seja na nossa família. E a gente tem que desenvolver o sentimento de colaboração, o sentimento de empatia dentro dos nossos espaços que a gente convive, certo? Então, é muito importante a gente saber cooperar com o outro, a gente saber ajudar o outro e a gente entrar no lugar do outro, ok? Dentro dessa possibilidade, a gente tem as classificações dos jogos cooperativos. Então, não existe só um único tipo de jogo cooperativo, gente. Existem 4 tipos. E aí a gente vai ver o jogo semi-cooperativo, os jogos de inversão, o jogo cooperativo sem perdedores e o jogo de resultado coletivo. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, o jogo cooperativo sem perdedores. Jogos plenamente cooperativos, onde todos jogam para superar um desafio comum e ter o prazer por jogar. Nesta categoria, todos os participantes fazem de um time o mesmo e o resultado é compartilhado. Então vamos observar aqui na imagem, a brincadeira é o seguinte, era todo mundo fazer um círculo com a corda e aí todo mundo sentar fazendo o círculo, mas também tentar levantar todo mundo junto para continuar o círculo. E aí é uma brincadeira que a gente está trabalhando com meta. A gente estabelece uma meta para o grande grupo e eles têm que cumprir aquela meta, aquela missão, ok? Então por isso que é um jogo cooperativo sem perdedores, porque todo mundo tem que cumprir aquela missão para que todo mundo ganhe. Os jogos de resultado coletivo, o que são? São jogos que permitem a existência de 2 ou mais equipes sem que haja competição entre ambas, pois os objetivos e resultados são comuns, favorecendo a cooperação dentro de cada equipe e entre as equipes. Veja, mesmo que a gente divida a turma em 2 grandes grupos, não tem uma competição entre eles, não tem uma rivalidade. Porque aquela ação que a gente colocar ali é que tanto um quanto o outro tem que desenvolver. E todo mundo ganha se todo mundo conseguir cumprir a meta. Mas aí o resultado coletivo vai ser no sentido de que é o resultado de um grupo e o resultado de outro grupo, se ambos conseguiram atingir a mesma ação. Um jogo de inversão, também é um tipo de jogo cooperativo, e eles desenvolvem o quê? Os jogadores experimentam situações de troca entre as equipes, favorecendo a consciência de interdependência, respeito, empatia, valorização dos parceiros de jogo e diminuição da preocupação excessiva com o resultado. E aí esse jogo de inversão é da seguinte forma: a gente inverte os papéis, mas também a gente inverte o resultado, certo? Sem eles saberem, tipo, vamos fazer um futebol. Só que quem ganha é a equipe que fez menos gols, certo? Mas a gente não diz logo no começo, a gente deixa o jogo acontecer e no final a gente coloca o resultado e a gente faz uma discussão para a gente saber por quê. Quem ganhou foi quem fez menos gols, porque a proposta do jogo era tal, e aí a gente faz um debate sobre aquilo. Por fim, temos os jogos semi-cooperativos. Esses jogos, eles utilizam a situação, uma abordagem mais próxima da abordagem esportiva. Semi-cooperativo por quê? Porque aí é onde a gente vai começar a entender como funciona a cooperação. Mas aí são jogos
que tem uma estrutura competitiva, mas com elemento de cooperação, favorecendo a diminuição gradativa da competição. Ou seja, é como se eu dividisse um grupo com outro grupo e a gente fizesse um jogo de queimado. Porém, o grupo tem que se ajudar ali para ganhar do outro grupo, mas houve a cooperação entre os grupos, ok? Então é pensar nisso, que o jogo semi-cooperativo tem um ganhador e tem um perdedor, mas aí quem ganha é o grupo, pelas ações que cada grupo fez. E aí eu trouxe para vocês possibilidades de atividades que vocês podem fazer aí na casa de vocês usando os jogos cooperativos. Pode ser em casa, pode ser na escola, pode ser em qualquer outro espaço. A primeira brincadeira é a brincadeira da dança das cadeiras. A brincadeira da dança das cadeiras todo mundo já sabe. A gente escolhe aí um grupo, bota umas cadeiras, toca a música e quando a música para, todo mundo tem que sentar. Quem fica em pé sai. Só que no jogo cooperativo é diferente. Quando a música parar, todos devem sentar-se usando as cadeiras. E a cadeira também pode servir como colo, uns dos outros. Uma pessoa vai ficar no colo de alguém, depois duas e assim por diante. Depois de saírem todas as cadeiras, a metade ficará como cadeira e a outra ficará como sentado. E aí o que acontece? Na dança das cadeiras tradicional, quem sai é o quê? Quem sai são as pessoas e as cadeiras. Na brincadeira da dança das cadeiras cooperativas, quem sai é apenas as cadeiras. E as pessoas elas vão fazer assento para deixar as outras sentadas também. Então é um ajudando o outro para que ninguém fique em pé, ok? A outra brincadeira também bastante legal é o passeio do bambolê. E aí como é que acontece? Todo mundo em círculo, certo? Todo mundo de mão pegada e a gente coloca bambolês entre os braços das pessoas. E o objetivo é passar o bambolê por dentro do corpo até ele dar uma volta completa por todo mundo. E aí o que acontece? Com o tempo a gente pode colocar mais bambolês para ir dificultando e todo mundo ir passando. Como vocês podem ver aqui na imagem, ó. É com as mãos pegadas e todo mundo tem que passar por dentro do bambolê e passar de um para o outro. E temos também a brincadeira da garrafa e da caneta. Essa brincadeira também é bastante legal e aí todo mundo pode participar, certo? Todo mundo em círculo, cada um vai pegar um pedacinho do barbante, certo? E aí todo mundo vai colocar na boca. E aí o que acontece? A gente vai tentar, todo mundo em conjunto, tentar levar a caneta que está lá no meio, certo? Para se encaixar dentro da garrafa. Mas aí a gente precisa que o movimento seja organizado por todo mundo. Como vocês podem observar aqui, professor, precisa ser só na boca? Não, pode ser com a mão, ou a gente pode amarrar o cordão na cintura, para que todo mundo consiga se equilibrar e colocar a caneta dentro da garrafa. Como vocês podem observar aqui na imagem, foi colocado com a mão, tá certo? Mas é uma atividade também cooperativa e que a gente estabelece uma meta para que todo mundo cumpra. Chegamos então ao nosso desafio da semana, certo? E aí o que vai ser proposto para vocês? Eu citei 3 brincadeiras cooperativas, expliquei como é que se brinca e aí vocês vão pegar pelo menos uma dessas brincadeiras cooperativas e vão tentar fazer em casa com seus pais, com seus irmãos ou colegas. Pode ser na escola também, certo? Pode ser a dança das cadeiras, pode ser a brincadeira da garrafa com o barbante ou pode ser a brincadeira de passar o bambolê. E aí vocês vão estabelecer esse critério aí de como vocês vão realizar essas brincadeiras, tá certo? Então todo mundo aí prestou bem atenção nas atividades, então participar do desafio. E eu deixo como reflexão para vocês essa semana que Deus nunca vai desistir de você, tenha sempre fé. Então Deus não desiste de ninguém, certo? Só basta a gente acreditar que a gente vai conseguir atingir todos os nossos objetivos, ok? Então, gente, eu espero que tenham gostado da nossa aula de hoje, espero que tenham gostado das propostas de atividades, participem do desafio da semana. A gente se encontra na próxima aula. Um abraço para todo mundo, um beijo e até a próxima.